noite. Bom, David Sharp do Antenados na jogada. Na minha avaliação, o Botafogo foi até um pouco melhor do que o Fluminense nesses dois jogos e, não sei, aquela coisa dos deuses do futebol que não permitiram que o Botafogo passasse. Mas aí está a minha pergunta. A torcida do Botafogo, grande parte dela talvez preferisse, ou falou realmente isso, que preferia que o time não fosse para a final para que o Luiz Castro viesse e conseguisse organizar esse time para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil. Qual é a visão de vocês em relação a isso, do grupo? Claro que vocês não queriam perder, mas como é que vocês veem isso? Assim, eu acho que para todo atleta, qualquer profissional do futebol, você chegar em uma decisão é por mérito, merecimento do teu trabalho, né? É a recompensa do seu trabalho, né? Você chegar. E os jogadores trabalham para isso, né? O dia a dia, o pessoal de apoio que acorda às 6 horas da manhã de um domingo para preparar toda a logística para vir para um jogo, né? Então, é um envolvimento muito grande para chegar num momento como esse, né? E o sentimento depois do jogo, né, de vestiário, você percebia que os atletas não queriam ter, né, deixado de disputar uma final, porque é uma valorização, acho que para todo profissional. Agora, em relação a nós não atingirmos a final, né, de não chegarmos, de fato agora, né, com a chegada do Luiz, ele terá esse tempo, acho que é um tempo para conhecer, né, e talvez até para nós melhorarmos, né, principalmente alguns atletas que também estão chegando, né, que estão sendo aí anunciados como reforços, e em relação a isso é uma oportunidade que se tem, né, de trabalhar, né, e certamente é o que deverá ocorrer, já que nós temos aí, né, daqui a pouco uma estreia aí no Campeonato Brasileiro, e nós sabemos que é uma competição aí de um nível bastante forte. Só completando aqui pela chegada dos reforços, do próprio Luiz Castro, dentro do Botafogo, dentro da comissão técnica e do elenco, qual a expectativa para essa temporada? Aonde o Botafogo pode chegar, segundo vocês? Eu acho assim que nós vamos, né, aos poucos melhorando, né, os reforços são justamente já nesse sentido. Esse primeiro momento, né, o campeonato estadual, além de ter utilizado aí vários jogadores da categoria de base, muitos jogadores foram utilizados, né? Ao longo da competição nós perdemos jogadores que eram importantes para nós, né? Para o nosso time titular, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, 2 casos: o Diego Gonçalves, né? O Rafael, que machucou logo na estreia, depois mais à frente o próprio Carlos. Então eram jogadores que já vinham, né, do ano passado, que seriam, né, jogadores importantes, e nós fomos perdendo esses atletas, né, ao longo desse primeiro momento. E mesmo assim, né, eu acho que finalizamos essa competição de uma forma digna, e eu conversei justamente isso com eles, né, que é um orgulho, né, perceber, né, o crescimento dos atletas, né, mesmo diante de uma adversidade, de alguns deles, como eu falei, jogando pela primeira vez no Maracanã e mostrando, acho que um potencial bastante importante assim para a sequência deles aqui no clube. A gente classificar que o Botafogo se despediu de uma forma muito digna do Campeonato Estadual com esse resultado hoje aqui com o Fluminense. Cara, nós trabalhamos essa semana para poder reverter a situação, né? E a gente tomar um gol na maneira que foi, né, ali no finalzinho, é triste, é dolorido, mas a gente tem que exaltar também o que foi feito, né, de trabalho. Né? Um grupo jovem, onde a gente teve bastante trabalho, a gente teve bastante coisa para acertar durante a competição, a gente teve muita coisa a evoluir, né, mas tem que ser exaltado o trabalho que nós fizemos, né, mas infelizmente a gente não conseguiu, né, o objetivo que era chegar na final, mas agora é esfriar a cabeça e virar a chave, porque nós temos um grande ano pela frente. Você classifica do Botafogo nessa participação no Campeonato Estadual, uma saída da competição, apesar da vitória diante de um adversário que tinha vantagem? Não, eu acho positivo da maneira que foi, né? Acho que a gente entrou num campeonato um pouco desacreditado, né? Porque o elenco foi desfeito, né? Do ano passado para cá, subiu muita gente da base, mas isso também ficou claro a força da base do Botafogo, né? Acho que os meninos também que subiram, eles agregaram muito, né? Mas como eu falei, né? Infelizmente a gente não conseguiu a classificação para a final, mas agora é virar a chave e pensar no restante. Estava lá no vestiário, falou com vocês, teve contato? Não, por enquanto não. Daniel, como é que foi esse último lance? Deu para entender alguma justificativa do árbitro ter encerrado o jogo antes da cobrança da falta do Chay? Pô, o que foi passado para nós foi que na falta do Canu o jogo já tinha acabado, né?
e ele deixou bater a falta, mas ao meu ver a falta foi no Canu, né, e não do Canu. E depois na sequência foi a falta no Hugo, aí ele falou que o tempo acabou e ele acabou o jogo. Então o critério tem que ser, né, revisto, porque tem que ser justo para as duas equipes, né? Não estou reclamando porque aconteceu com a gente, né? Tem que ser justo e claro para todo mundo. Creio que sim, cara. Acho que no primeiro jogo nós tivemos grandes oportunidades, né, para matar a partida, porém a gente não conseguiu concluir o gol. E eu lembro que eu entrei no vestiário e falei pro pessoal para acreditar, porque a gente tinha feito um bom jogo. A gente tinha feito um bom jogo, a gente tinha criado chances melhores que a deles, né? Então esse foi o pensamento, era acreditar e entrar em campo aqui e fazer o resultado. E nós conseguimos, porém, infelizmente no final do jogo nós tomamos um gol que foi o suficiente para nos eliminar. Daniel, qual é a sensação de fazer um gol nos acréscimos e depois do último lance do jogo, né, sofrer um que dá a desclassificação no estadual? Não, como eu falei nisso, é dolorido, cara, dolorido demais porque é um campeonato que se acaba em um lance, né? Mas, igual eu falei, agora é bola pra frente, é esfriar a cabeça, né? Viver o luto dessa derrota porque a gente tem um grande ano pela frente. Só mais uma questão. Logicamente que o Botafogo não queria perder, não é isso que eu quero dizer, mas agora a eliminação tem um lado positivo, que é uma preparação para começar o Campeonato Brasileiro com um novo técnico, mudanças no elenco e tudo mais. Vocês também classificam dessa maneira? Cara, eu não classifico assim porque é um trabalho que está sendo feito desde 3 de janeiro, né? E a gente não pode classificar isso como positivo porque o nosso objetivo era sim ser campeão carioca, né? Acho que nenhuma equipe entra numa competição para poder ser eliminado na semifinal, né? Mas já que isso aconteceu, igual eu falei, é virar a chave agora e trabalhar para o brasileiro. Você acha que o Botafogo em relação ao início do campeonato? Sim, foi como eu falei, a gente teve muita coisa a acertar durante os jogos, durante as semanas, e a gente foi evoluindo, né? Os meninos foram amadurecendo com a gente foi amadurecendo junto com eles também. Então acho que o time, de uma certa forma, foi bem bom, foi positivo demais esse Campeonato Carioca para o Botafogo. As suas, as primeiras camisas do Botafogo e principalmente sobre esse jogo que o Botafogo venceu, mas acabou não levando. Primeiro agradecer às pessoas que me acolheram muito bem. São poucos dias, 2 semanas e já 2 jogos muito importantes, com uma camisa com uma tradição. É difícil falar porque não ganhamos, né? Mas estou feliz pelo jogo da equipe, pelos companheiros, fizemos um bom jogo. O que dói é no final do jogo a gente sofreu um gol daquele, o árbitro já tinha me falado que o jogo já tinha acabado e depois dá 2 minutos, sofre o gol, depois acaba numa falta. São coisas que não dá para entender. A gente trabalhou muito, se dedicou. Eu acho que a rapaziada está toda de parabéns, tanto o Lúcio, todo mundo que está lá. E agora é encarar um novo projeto, um novo treinador, acolher ele muito bem também, para que a gente possa fazer um ano de vitórias. Você sabe que você é um dos pilares desse projeto e foi contratado para que esse projeto decole. Você acha que a partir disso a sua responsabilidade aumenta ou não? Minha responsabilidade é sempre a mesma, é acordar e ir para trabalhar. Eu acho que quem está numa responsabilidade tem que assumi-la. Eu vim para isso, respeitando meus outros companheiros, respeitando todo mundo, sabendo que não vai ser fácil, sabendo que vai ser difícil. Mas eu vim preparado para isso. Agora é um momento difícil de falar, de absorver tudo isso que aconteceu, um jogo de emoção. Mas estou contente. Estou contente pela eliminação, né? Pesado porque o jogo já tinha acabado, né? A gente não vive de lição de morais. A gente é pai de família, a gente é trabalhador, se dedicou na semana. Mas agora já passou, não tem mais o que voltar atrás. Tentar descansar e amanhã é um novo dia. Mas diferente do que aconteceu, o time do Fluminense saiu com a torcida vaiando, falando do time sem vergonha, a torcida do Botafogo de alguma maneira aplaudiu esse esforço de vocês. Como é que vocês receberam isso lá no vestiário? Difícil, a derrota dói. Por mais que a gente ganhou aqui, o Fluminense não nos interessa, o que importa é o Botafogo. Foi muito difícil porque a gente mereceu ser vitorioso e é isso que dói, quando você é merecedor. Mas como já falei, já passou, não tem lição moral, vamos trabalhar e fazer um ano que o Botafogo merece. É uma torcida que está esperançosa, que está carente de momentos bons e a gente vai trabalhar para voltar isso. Resume essa eliminação numa palavra, só você falou muitas palavras sobre esse jogo, mas se você pudesse resumir essa eliminação numa palavra só, o que você falaria?
decepção com o árbitro. Foi a decepção. Por o jogo já tinha acabado e ele não ter assumido de ter acabado. O problema é que ele falou antes, é isso que dói, é isso que nos causou a irritação. Não sei se vocês entenderam, não foi a falta que ele acabou antes, e sim foi por ele ter falado que o jogo já tinha acabado.